Olá! Hoje eu quero conversar com vocês uma pergunta que sempre me fazem. Como começar? O que é melhor? Associar-se a um grande escritório ou montar o seu escritório de advocacia? E aí, por onde começar essa empreitada aí da sua vida profissional? Pois é, eu quero conversar um pouquinho sobre os pós e contras dessas opções. Veja que a resposta depende do seu interesse, depende do seu nicho de mercado, depende do seu planejamento e gestão do seu negócio. Associar-se a um grande escritório pode ser vantajoso, principalmente para aqueles casos onde o jovem advogado se sente inseguro e precisa daquele respaldo de alguém que já tem experiência para te orientar aí nos primeiros atos da vida prática. Então, associar-se pode ser interessante, principalmente se você deseja galgar espaços e crescer nesse escritório. Você pode começar como um advogado contratado, um advogado associado, e aí crescendo como advogado júnior, advogado sênior, até se tornar sócio daquele grande escritório de advocacia, com o respaldo de um profissional já renomado que vai te ensinar ali a trilhar os primeiros passos da vida prática. Ok. Mas pode também ser interessante você montar o seu próprio negócio, o seu próprio escritório de advocacia, então ter o seu nome aí, a sua própria logo na placa do seu empreendimento. Tudo vai depender do seu planejamento financeiro. Veja, se você tem um capital inicial para investir, se você tem aí quem te patrocina para você ter o seu capital de giro para os primeiros meses, talvez possa ser interessante. O que é necessário então é que você faça o planejamento financeiro, o planejamento do seu negócio. Você precisa computar certinho e catalogar qual vai ser o custo médio do seu empreendimento e quantos meses você vai conseguir mantê-lo se não entrar nenhum cliente. Porque você deve saber que o início da advocacia não são flores, então você precisa estar estruturado para se manter, mesmo que não venha aí os primeiros honorários aí nos primeiros meses do seu negócio. É importante dizer também que existem outros dois modelos de negócio muito crescentes no nosso mercado, que trata-se do coworking e também do home office. O coworking nada mais são do que salas de atendimento e trabalhos compartilhados, muito utilizados em grandes centros e aí no interior começando aí a ser divulgado, onde jovens advogados podem fazer alocação de salas de atendimento, salas de reuniões, salas de atendimento a clientes com toda a decoração necessária, que você pode alocar por horas, por períodos, enfim, você pode dividir com outras pessoas. E jamais o seu cliente vai imaginar que aquela sala não seja a sua sala, não seja o seu escritório, né? Porque ela tem toda a estrutura de um escritório normal. E essas salas de cowork, normalmente elas são divididas em sala de atendimento, a sala de reunião, e salas de trabalho, baias de trabalho compartilhado. E aí vai depender da sua gestão, da sua autonomia e da sua organização. Se você realmente tem autodisciplina e autorresponsabilidade, essa pode ser uma excelente forma de trabalho, de forma compartilhada, com custo reduzido, em que você ainda tem um pequeno compartilhamento com jovens advogados de conhecimento. A última opção que nós temos para você, jovem advogado, é a opção do home office, que é uma opção que vem crescendo, principalmente nos grandes centros, e tem aí um custo inicial reduzido para você, jovem advogado. O home office nada mais é do que você trabalhar em casa. Veja que a nossa profissão, a profissão do advogado, ela tem estado cada vez mais automatizada. E para você trabalhar basta um bom computador, uma boa internet, uma impressora e o certificado digital. A princípio, essas são as ferramentas de trabalho do advogado. E aí? Mas eu vou trabalhar na minha casa, já entendi que o custo vai ser reduzido de energia, de internet, porque eu vou aproveitar a estrutura da minha própria casa, do conforto do meu lar, mas como eu vou fazer para atender? As opções são você alocar sala de coworking só para atendimento ou ainda se utilizar da própria estrutura da OAB da sua subseção, da sua seccional. A maioria das OABs já tem organização própria para que o advogado faça seus atendimentos. E aí vai depender de você, advogado, saber utilizar das tecnologias e deixar esse contato pessoal para quando realmente for necessário. Nós podemos hoje fazer videoconferências, reuniões através de aplicativos e plataformas tecnológicas, recebimento de documentos por essas plataformas, por e-mail, né? E encontrar o nosso cliente
para pegar a assinatura dos documentos necessários e para fazer aí o fechamento do meu contrato de honorários. Então perceba que o contato advogado-cliente tem estado apenas para aquelas situações de extrema importância, né, de fechamento dos grandes negócios, porque os demais contatos podem ser feitos através das tecnologias, através de telefone, WhatsApp, né, FaceTime. Eu consigo aí fazer o atendimento e as reuniões com os meus clientes. Agora, qual é o melhor modelo de negócio? Vai depender de você, jovem advogado, de você colocar no papel e planejar qual é o seu nicho de mercado, qual é o seu modo de atendimento, qual a sua perspectiva de recebimento de honorários e principalmente qual é o capital de investimento que você tem inicial para o seu negócio. Às vezes você começa de uma forma o seu empreendimento e ao longo dos anos, dos meses, conforme ele for aí galgando espaço no mercado e se tornando aí rechonchudo e arrojado, você vai empreendendo. Então, sempre pense que às vezes não é demérito nenhum você começar um pouquinho menor até que você tenha apojadura suficiente para empreender e montar o seu próprio estabelecimento. Compute, faça cálculos sobre locação, faça cálculos sobre construção, faça cálculos sobre hora no coworking e faça cálculos também sobre home office, que eu tenho certeza que você vai encontrar a melhor forma de você iniciar e empreender aí na nossa belíssima profissão de advogado. Eu desejo muita sorte a você, muitas bênçãos para que você tenha aí uma advocacia próspera e de muito sucesso. Nos vemos no próximo vídeo, em que eu vou falar um pouquinho mais sobre o home office.